Bom dia, pessoal. Hoje com o tema Você vai sair melhor dessa quarentena? Então, qual a sua estratégia? Vamos falar um pouquinho disso. Bom dia! Bora lá, Pirambo! Welcome, Ti! Oi, Miguel! Bom dia! Oiê! Tudo bem? Oi, tudo jóia? E você? Tudo bem. Só que eu tava observando que a gente começa as lives de sexta-feira com uma super cara de sono e aí vai melhorando. Vai melhorando devagar, né? É verdade. Muito bom. Bom dia aí para Ai, que vocês. bom. A gente vai Bom, falar hoje de um tema provocador, né, Ti? Que é sim, você quer sair melhor da quarentena, então qual a sua estratégia para isso, né? A gente fala tanto aí de planejar a vida, ter segurança, né? A gente paga seguro de vida, quer ter lá uma reserva, mas se a gente quer sair bem aí dessa quarentena, qual é a nossa estratégia para a nossa vida? Né? Será que as pessoas param para pensar nisso? Será que as pessoas é, param para pensar o que elas estão fazendo e qual a estratégia para sair melhores? pois É é, isso né? Num que nós vamos panorama tão falar. assim de medo, de pandemia, né? Será que. Por isso que é provocadora essa pergunta, né, Ju? É, Qual a sua estratégia? Que estratégia a gente está criando para usar esse estímulo negativo de uma pandemia para tentar desenvolver vida interior, né? E elaborar uma estratégia para isso. Maravilha. Vamos, olha lá vamos ver. nossos alunos entrando, quem está mais Aí, aqui? Richard, Portuga, beleza? Aninha, beijo a todos, Legal. um lindo dia para vocês. Dandan está aqui com a gente também. Ah, Muito bom. Acho que de todos os temas que a gente trouxe para as lives, lógico, né? Quem é nosso aluno sabe que nas nossas aulas as provocações são nível hard, né? Mas sempre. das que a gente fez agora, aqui na pandemia, acho que esse é o tema mais filosófico, né? A gente falou bastante de questões técnicas aí, mesclamos com teorias filosóficas. Mas hoje a gente vai entrar ali num processo filosófico. E aí, Tim, eu queria só pincelar a história do que é filosofia, né? Porque as pessoas elas têm um certo repúdio sobre a filosofia muitas vezes, né? Até porque era aquela coisa chata da escola, né? Era falar Uhum. de um cara que falava e questionava o mundo, né? Sim. Mas não existe Ficava muito no papel, né, Ju, e na muito, cabeça, parece, né? A nossa muito, visão, do modo, assim, né? exato. E aí, quando a gente traz isso para a prática integral, a gente traz uma pergunta sempre, uma provocação, para que a pessoa, quando ela entra no universo dela interior e faz aquela pergunta para ela mesma, aquilo provoca diversos efeitos, diversas respostas. E essas respostas são grandes lances, insights para coisas que elas precisam impulsionar na vida delas. Então, quando a gente quis colocar ali qual a estratégia que você tem, é porque a resposta pode ser duas, né, Ti? A Sim. estratégia é essa ou eu não tenho estratégia. E não está nem certo e nem errado ter ou não ter. Porém, questionar-se sobre isso é muito importante para a gente não chegar lá na frente e dizer que essa passagem por esse momento tão diferente foi em vão. Eu não pude aproveitar o grande lance dele, né? Do porquê a gente está passando por isso. Sim, para não ter uma grande surpresa também, né? Se eu não tenho estratégia, é o dilema da Alice, né? Da história, do Exato. gato da Alice. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se eu Sim, não trato de estratégia, qualquer resultado que der pode ser uma surpresa. E como entra a filosofia, né? Já que esse é um tema dos mais filosóficos que a gente escolheu. Filosofia da palavra, né? Philos e Sofia, quebrando ela, amor à sabedoria. Então,
que tipo de sabedoria interna a gente está nutrindo e nutrindo de acordo com qual estratégia a gente está tendo para nutrir essa sabedoria interna para chegar num resultado ou num norte em algum lugar que eu queira, né? Que eu escolha. Né? E aí a filosofia vai trabalhar o terreno dos valores. A gente já falou naquela live sobre saúde, escolher saúde como um valor, né? Olhar para os nossos hábitos. E tudo isso podem ser estratégias para a gente sair melhor de uma quarentena. E o que é sair melhor, né, É, Ju? é interessante, a gente estava falando de filosofia, né? E aí, assim, por mais que a gente não queira usar a palavra filosofia, por mais que a gente não pense que estamos fazendo filosofia da nossa vida, as pessoas que fugiam de si mesmas, as pessoas que fugiam dos temas difíceis da vida, as pessoas foram lançadas, e eu me coloco nisso, você, foram Hum, lançadas para as coisas mais difíceis que elas precisavam enfrentar e resolver. Só que quando você enfrenta e resolve, né? Porque a pandemia é isso, né? Ela te coloca em frente a decisões, muitas vezes em isolamento, algumas pessoas estão, outras não. As que não estão tendo que enfrentar aí territórios densos também, de medo. Então, como é permear tudo isso, né? E aí a vida vem e faz questionamentos o tempo todo. Não tem quem não passe pela pandemia, e pelo isolamento, sem questionar-se sobre sua vida. Eu diria mais, a primeira pergunta que foi feita para cada um fez para si foi: como está a minha saúde? Fato. Por quê? Porque eu precisava saber se eu era grupo de risco ou não. Quem era eu nesse momento? O que eu tinha feito com a minha saúde até agora? Então, eu tenho certeza que todas as pessoas se questionaram e olharam para a sua própria saúde. Incrível, né? Os médicos pedem isso. Nós, profissionais da saúde, a gente já vem falando há tanto tempo, né? Para as pessoas colocarem isso como um grande valor, mudança de hábitos, mas parece que muitas coisas vinham colocando como avalanches, né? Vinham tomando o tempo das pessoas e fazendo com que elas não se colocassem em primeiro lugar na agenda, né? E aí vem um momento desse que lança as pessoas para uma pergunta única na humanidade: como está a minha saúde? Eu aguento uma infecção? Será que eu dou conta, né? Todos nós temos esse questionamento interno, porém, ele não pode vir em vão. Ele tem que vir de uma ação. perfeito. E esse momento de olhar para dentro, né, Ju? Ninguém, como você falou, não teve como fugir de problema, a gente precisou lidar com quem a gente tinha perto, a gente precisa lidar com os problemas agora de perto e se perguntar se a gente está pronto para resolver, né? Eu, Então, acho que eu, sair melhor é se você já conseguiu resolver alguns problemas que você não estava dando conta de olhar, isso já é um bom caminho. um super caminho. Antes da gente traçar estratégias aí para como sair melhor, eu acho que cabe à vida mostrar para a gente como eu estou, né? É aquela história assim, digamos que eu olhe um terreno e eu diga: será que eu vou construir aqui um prédio, uma casa? Eu compro ou não compro esse terreno? Antes de eu saber qual a estratégia para a construção, eu preciso olhar esse terreno, ver como ele está, o que foi feito, né, desse terreno. Eu acho que cabe também para esse terreno interno nosso, né, para esse lugar que é o nosso corpo, são as nossas emoções. O que eu fiz até esse momento? E tudo bem se o que eu encontrar não for bom, porque vamos combinar que todos nós passamos por processos e o processo da vida é esse evolutivo. Se você tiver 100% nesse momento, você não estaria em evolução, né? 100% é muito difícil, por isso sempre vai ter alguma coisinha para a gente lapidar. Então, tudo bem se o que você encontrou não é exatamente o que você quer. Ainda mais se você é uma pessoa perfeccionista, né? Use a autocompaixão e tudo bem. Porém, quando eu observo como eu estou nesse momento, eu começo a dar lugar ao que vai acontecer.
Então, por exemplo, as pessoas estão se deparando com relacionamentos que não estão sendo transformados dentro de casa como deveriam, né? Embasados no amor, na escuta ativa, enfim, tantos pilares. E uma das nossas lives, fiquem atentos aí mais para frente, vai ser sobre relacionamentos. As pessoas se depararam com questões financeiras frágeis, né? Então, puxa, eu tenho, obviamente, que é muito difícil hoje, pessoas que têm aí uma segurança, né? Se não estão recebendo seu salário, para 3 meses dentro de casa sem fazer nada, né? Ou seja, o que essa estratégia financeira é na minha vida. Então, não é só o terreno corpo, não é só o terreno emoção, mas é como eu lido com isso tudo, né? Eu também fui lançado para como eu estou lidando com tudo isso. Tem uma frasezinha que eu gosto de usar, meus alunos conhecem, que é como sou eu diante disso. Porque o como sou eu diante disso me leva a me conhecer. Então, eu, por exemplo, vivi uma sombra minha muito forte. Domingo pela manhã, meu pai faleceu. E para mim, a morte sempre foi uma sombra, né? Eu nunca tinha perdido ninguém perto, mas eu me preparei para estar, né, mais próximo de assuntos como a morte, enfim, fui me trabalhando ao longo do tempo. Assim, eu aceitei muito bem a passagem dele. E isso, eu acredito hoje, olhando, que foi uma estratégia, né? Então, eu lá atrás, eu vi que eu não dava conta da morte. Então, quando alguém falava muito próximo para mim da morte, eu não ficava bem, aquilo me trazia tristeza. Quando era com o outro, eu dizia, meu, quando for comigo, o que vai acontecer de mim? E aí eu mesmo já comecei a fazer essa análise e colocar essa estratégia de eu preciso me aproximar dessa sombra, desse lugar que é denso em mim. E fui por muito tempo, eu diria aí 2 anos, só trabalhando esse tema, me aproximando dele. Tinha semanas que eu lia algumas coisas, livros assim, e me ficava mais mexida, eu retrocedia, né? Então, lógico, isso sempre com acompanhamento de mentores aí para me colocar para cima, mas foi incrível, porque eu cheguei, essa semana foi uma semana muito forte para mim. Uma semana de luto, claro, de tristeza muitas vezes, mas uma semana forte, onde eu o tempo todo dizia o que está vivo do meu pai em mim. E, por exemplo, o trabalho, é o que eu estou fazendo aqui, colocando todo o meu conhecimento à mostra, é isso. Eu dizia, o trabalho era algo que meu pai amava, né? Ele saía todas as manhãs, tal. Isso está vivo em mim, então eu preciso continuar. Isso não pode morrer, né? Então, eu acho que essas estratégias que a gente vai traçando ao longo do tempo, elas devem ser pautadas no amor, né, Ti? E não no medo. Então, eu não quero ter medo da morte. Eu quero viver com amor. E isso não é uma escolha para um dia. É uma escolha no único momento que existe, o agora. E é por isso até que a gente decidiu falar disso, muito importante. A estratégia que a gente toma para a nossa vida, ela tem que ser uma estratégia traçada, lógico, pequeno, médio e longo prazo, mas ela tem que começar nesse momento. A minha intenção de ser, de estar na vibração do amor, ela tem que começar nesse momento. E nem sempre é fácil. Sim. E Ju, o que você falou é tão precioso, né? Uma experiência bem íntima e própria sua, mas me parece muito fruto de uma estratégia espiritual, né? É onde o trabalho a gente trabalha com o corpo. Não sei se as pessoas sabem, todo mundo que está assistindo, a gente tem um grupo de treinamento físico e mental e acreditamos que essa ponte nos leva a a estados espirituais também. Então, é trabalhar isso que você falou, o campo sutil e o campo também denso. Então, é como a gente harmoniza essas duas esferas de interpretação do mundo. E, e é maravilhoso te ouvir falando, né, uma semana difícil que parece que você se preparou para o inesperado, né, para algo que também não é que você estava esperando que exatamente naquele dia a estratégia, e é muito interessante o que você fala, porque a estratégia ela nem sempre
ela é para uma meta específica que você sabe que você tem controle. É se preparar. Eu acho que muitas vezes esse trabalho, né, físico, mental, espiritual, ele está muito associado com se preparar para aquilo que a gente não controla. E a Isso, morte é uma destas coisas. O perfeito. deixar morrer é uma destas coisas. E não é deixar morrer porque eu não ligo, é porque eu ligo que eu trabalho aquilo em mim e mantenho aquilo vivo e a vida segue e eu sigo, a minha dor existe, escolho sofrer ou não, né? Óbvio que vão ter momentos difíceis de sofrimento, mas eu acho, Ju, passando, né, pensando aqui, que é fruto de um trabalho espiritual, muito mais do que um trabalho apenas físico ou apenas mental. Não adianta só ficar pensando, não, é, não, é físico, mental e isso influencia na sua forma de lidar com a vida, né? A gente fala muitas vezes também dessa questão da morte, né? Do deixar morrer, e nós somos a única espécie que sabemos disso, né? Por isso nós fazemos filosofia, fazemos arte, conversamos, desenvolvemos linguagem, e tudo porque a gente sabe da finitude disso, e por isso trazer esse tema para conseguir reverberar na vida, né? É, Falar de morte para e reafirmar. a vida. E é interessante você falar dessa questão espiritual, porque existe um grande paradigma em relação a isso, né? Então, as pessoas ainda acreditam que corpo é corpo, mente é mente, espírito é espírito. Corpo eu trabalho na academia, mente eu trabalho no psicólogo, espírito eu trabalho na igreja, né? E Sim. na verdade não, tá tudo interligado. Eu trabalho o meu corpo e quando esse corpo tá forte, é porque o meu mental permitiu que eu tivesse ritmo, que eu criasse hábitos, que eu fizesse desse corpo um corpo forte. Porque quem treina e quem sabe como é deixar o corpo forte, sabe que é preciso muito mental para que isso aconteça, né? E o espiritual, na nossa prática e na nossa filosofia da prática integral, é ver a vida com encantamento, é agradecer desde os seus filhos sorrindo até a morte do seu pai. Então, por quê? Porque você entende, você começa a compreender que existe encantamento e existe uma essência por trás de todas essas coisas, né? E aí, a gente foi para o tema morte, que a gente nem tinha previsto falar disso, mas é que é um assunto que a gente gosta muito de filosofar, né? E aí, quando eu fui estudar sobre a Afirma a vida, né, morte, Ju? porque quando a gente fala E a da gente morte, a gente fala fala assim, da vida e a gente é apaixonado pela vida, né? E aí, quando eu fui estudar a morte, tem muito a ver com a história da pandemia, né? Quando eu fui estudar a morte, eu me deparei que eu estava morrendo muitas vezes em vida, porque vários ciclos vinham se terminando. Então, quando eu resolvi ser mãe, eu morri para aquela mulher de antes, né? Que não tinha certa responsabilidade com filhos, que podia fazer do que queria. Eu morri para aquela menina que morava na casa da minha mãe. Quando eu saí da companhia atlética, eu morri para Juliana, gerente da companhia atlética, que tinha um sobrenome Companhia Atlética. uhum. Aliás, essa foi um dos grandes lutos da minha vida, né? Porque eu tive que digerir um tempo quem era a Juliana, já que eram 16 anos de sobrenome Companhia Atlética. Então foi muito bonito, porque assim, depois eu me deparei que eu já tinha morrido várias vezes em vida, né? Para tantos ciclos. Então, aonde está embasado? E aí eu te provoco aqui, quem está escutando, dizer, nessa pandemia, o que morreu em você, né? O que para você fechou-se um ciclo para você iniciar outro muito mais virtuoso? Porque assim, todos os fechamentos de ciclos na minha vida e as mortes simbólicas, claro, elas trouxeram para mim um patamar de consciência maior, o que muitas pessoas chamam de amadurecimento, mas eu gosto de chamar de expansão da consciência mesmo. Então, eu fui e me provoquei a ser melhor. O que eu posso tirar disso, né? Então, eu acho que esses ciclos que a gente vai fechando, e a pandemia fechou muitos ciclos. Ontem, eu conversando com um aluno, uma pessoa querida minha, uma empresa de 700 funcionários. Ele acha que não vai dar e vai ter que fechar realmente.
Então, imagina, são famílias ali envolvidas, uma pessoa que tem um estilo de vida super confortável, ter que se desligar. Ele falou, Juliana, eu vou ter que... 30 anos eu faço isso. Eu vou ter que fazer agora outra coisa que eu não sei o que é. Porque eu vou... E essas 700 famílias que eu também, né? E eu falei para ele, olha aí que grande chave, né? Tá morrendo um cara e tá nascendo outro muito mais incrível, né? Uhum. Então, eu faço a provocação em pequena escala ou em grande escala. O que está morrendo em você para nascer algo muito mais consciente e de uma expansão, de um planejamento, de uma estratégia? Ju, parece que não foi à toa isso que a gente acabou colocando por acaso até na nossa conversa aqui, né? Porque é justamente isso, o que está morrendo e o que eu estou deixando nascer, o que eu estou deixando morrer também, porque às vezes alguma coisa já morreu e a gente não percebe. Eu acho que Certo? quando a gente reafirma essa vida, né, a partir da consciência da finitude da vida, né, afirmamos a vida, como a gente alimenta essa vida interior. Se essa vida interior está sendo alimentada, é natural que algo ou algumas questões ou coisas precisem morrer para que essa vida interior nasça. Porque existem caminhos que algumas coisas que a gente carregava nessa vida não fazem mais sentido. Então, o que está fazendo sentido? E qual a sua estratégia para seguir reto nesse caminho, Deixar né? o fluxo, né? De autoconhecimento, sim, deixar o fluxo, as coisas acontecerem, mas aí, até é interessante você falar da questão de fluxo, eu acho que vale a pena a gente destacar a diferença entre vontade e desejo. Porque o desejo é aquilo que mais denso, vamos dizer assim, dos aspectos mais materiais. Então, eu quero Do um ego, carro, eu para quero alimentar o ego. isso que que alimenta o ego. Né? Eu quero aquilo, eu quero isso. E hoje, em épocas de quarentena, ninguém está pensando muito em sair gastando, né? Dinheiro, enfim, está fazendo a gente olhar para dentro. E aí, quando a gente olha para dentro, será que a gente consegue observar uma vontade? Né? O desejo é isso. A vontade já tem mais a ver com o espiritual que a gente está falando, Com a com o essência. mental, com a essência, com algo que eu quero lá na frente. E a partir dessa vontade, eu caminho, né? Porque essa frase é linda. Onde há vontade, há um caminho. Então, se eu identifico ela em mim, a partir dessa vida interior que eu estou criando, cultivando e fazendo ela florescer, eu ilumino o caminho em direção a esta vontade, né? Por conta desta vontade. Então, Perfeito. isso é É, é, muito é mais ou essencial. menos, eu faço a analogia como um rio, né? E quando a gente não quer se deixar morrer, algo que já se acabou, é como se você colocasse uma barreira nesse rio. E aí aquela água, ela começa a fazer uma pressão muito grande nessa barreira. Muitas vezes as pessoas, elas sentem fisicamente essa pressão. Aliás, tem uma doença para essa pressão, chamada hipertensão. A hipertensão é algo que você colocou de barreira que o fluxo da vida não consegue passar como ele gostaria, né? Você não deixa Uhum. fluir a vida. Você fica o tempo todo colocando uma barreira resistindo. Inclusive, vocês sabem que a hipertensão, por exemplo, é uma doença genética da minha família, né? E na minha geração, eu tento curar essa doença genética, né? Pela epigenética. Só que, assim, é preciso entender tudo o que fica anterior a nós, tudo o que a gente recebeu anteriormente nos outros, pelos nossos pais, enfim, avós, como hábito, como pensamento. E isso muitas vezes chega para nós como uma barreira, não deixando a vida fluir, né? Então, vou dar um exemplo bem simples para colocar aqui uma estratégia, tá? Às vezes, as pessoas estão se relacionando, né? Até num casamento ou num namoro, e às vezes aquele relacionamento não é mais frutífero. Mas você acredita que aquilo é para sempre e precisa ser daquele jeito.
né? Então, Uhum. você fica lá vivendo uma vida infeliz, né? Amargurando aquilo, não construindo o fluxo da vida, porque você colocou uma barreira que tem que ser daquele jeito, né? Então, aquilo Uhum. ficar batendo, ficar lá. A mesma coisa é uma pessoa que tem, por exemplo, uma sociedade. Ela acreditou que ela precisa ter um sócio para ter um negócio e o negócio precisa ser daquele jeito. Então, ela põe uma barreira que é uma crença. E dessa crença não dá vazão ao fluxo da vida. Né? Então, as grandes crenças limitantes da nossa vida são barreiras que não permitem que o fluxo da vida vá mudando, porque a nossa vida vai mudando, né, Ti? As coisas vão Sim. acontecendo. E aí vem uma pandemia e diz assim: tudo aquilo que você achava que você controlava, todas as barreiras que você colocou, será que você vai sustentar essa pressão? E aí muitas Sim. pessoas não estão sustentando. Por quê? Porque a barreira é o prender a vida. É o fazer com que ela não se transforme na natureza dela. E como fazer uma ponte do que você falou mais cedo, Ju, que é, né, você fala dessa ponte, às vezes a pessoa acha que está no caminho e ela não consegue deixar morrer, né, este sofrimento, ou, mas aí eu queria fazer também mais uma provocação. É, será que a gente consegue escutar a voz da intuição, né, essa voz do silêncio que vive dentro de nós? Eu acho que a gente se desconecta. E quando a gente se desconecta, fica mais difícil a gente ouvir essa voz, ainda mais poluído de tanto ruído externo, né? Seja ele pela TV, seja ele com excesso de informações. E eu acho que o que nos cabe nesse momento de pandemia é tentar olhar para dentro, aproveitar esse momento de recolhimento para olhar para dentro, desenvolver essa intuição que se chama, né? Que E, nada mais é talvez do que ouvir essa voz e interior a que faz intuição. com que a gente consiga identificar se eu tô, será que eu tô indo pro buraco e tô acreditando nisso, eu não tô feliz há anos, né, e não tô deixando morrer? A intuição é aquilo que a gente sabe, mas não sabe porque sabe, né? Ótimo. Então, para quem ainda tem dúvida do que é intuição, intuição é aquela coisa que você tá tão interiorizado, tá tão íntimo com você, que você chega e você fala assim: eu sei, mas eu não sei explicar porque eu sei, mas eu sei. Não é que o Uhum. seu saber seja melhor do que o saber da outra pessoa que está à sua frente. Acho que isso é bem importante, porque tem muitas pessoas que chamam de intuição, mas muitas vezes não têm a humildade. Muitas Sim. vezes a sua percepção é diferente da outra pessoa e não quer dizer que a sua está certa. Não, mas a minha intuição está dizendo isso, você está errado. Não, não é isso. Mas a intuição é exatamente esse saber o que você intui, né? O que você, como você disse, o que a voz do seu coração diz, porém não necessariamente é melhor do que a percepção da outra pessoa, né, Ti? É só a sua Uhum. percepção. É isso, pressupõe silêncio, né? Pressupõe escutar, meditar, se voltar com coisas que te alimentam, né? Te elevem a consciência. Mas, Ju, eu queria só, para a gente também não ficar nesse plano, para as pessoas que estão escutando, muito imaterial, eu queria aproveitar, né, que a gente já está quase no meio da live, para contar essa história zen, né, e como a gente descobre esse tesouro no cotidiano, né? Então, beleza, vocês estão falando de consciência, vocês estão falando de elevação de pensamento, de nutrição interna, de voz de silêncio. Daí tem um conto zen que eu acho muito pertinente para a gente bater um papo agora também, aproveitando tudo que a gente tem conversado, que é assim, chama Tigelas. Certa vez, um estudante perguntou ao mestre Joshu: Mestre, por favor, o que é o Satori? O Satori é esse despertar dos budistas, né? Do Joshu, mestre, respondeu-lhe: Terminaste a refeição? É claro, mestre, terminei. Então vá lavar suas tigelas. E ponto. Ou Exato. seja, a gente pode descobrir esse silêncio, essa intuição, toda essa vida interior em lugares que a gente menos imagina.
né? O lavar de louça, vamos até especificar e bem no material mesmo, a lavagem de louça, ela pode ser uma janela, né? No caso aqui, ele falou para o Satori, para esse despertar. Então, aproveitar cada momento para, de repente, olhar para você, ver o que você está fazendo e se direcionar em direção a essa vontade. Né? O que eu estou construindo? Eu preciso lavar minha louça para continuar. Então, a lavagem de louça ela é muito simbólica. Né? Muito. Você não consegue lavar a louça antes de ter comido. Né? Você já, eu quero livrar tudo, vou lavar a louça. Né? Não, você vai comer, vai sujar, e você vai limpar. E é o ciclo que se repete, ele acontece Como uma sempre da meditação. mesma forma e de forma totalmente diferente, Vou te né? falar que nessa pandemia, meu Deus do céu. Não, o Luciano fala assim pra mim, meu, que esse monte de colheres? Como a gente gasta 100 colheres no dia? Tem que lavar É. tudo. É muito simbólico. Ô, Ti, você sabe que essa história me faz agora um ponto muito, um ápice, talvez, Ah, dessa conversa, que você conta essa história e assim o vazio, seja ele o vazio existencial, seja ele, porque às vezes a gente acha que a gente está muito preenchido porque a gente acha que o vazio tem a ver com o tempo, mas não é. A gente coloca um monte de coisa na nossa agenda que é para fingir, é para fugir deste vazio existencial, né? Porque a pessoa que está preenchida, ela não tem essa sensação de ter que pôr tanta coisa assim na vida, né? Tá tudo bem uhum. não fazer nada, né? Então, esse vazio, depois de tanto eu estudar e tantas histórias e tantos mestres e tantas conclusões, não existe outro caminho de se preencher internamente, não existe outro sentido da felicidade senão o servir. A serviliência, e é para isso que a gente treina os nossos alunos, vocês que não conhecem a fundo a prática integral, a gente só serve aos nossos alunos e a gente prepara eles para serem fortes, para serem úteis para a humanidade. De nada serve uma pessoa forte e egóica, porque ela morre em si mesma. Então, quando você se torna forte emocionalmente, quando você se torna forte fisicamente, quando você é forte espiritualmente, se você ficar no seu cantinho vivendo aquilo, aquilo morre, aquilo mingua, aquilo não faz sentido nenhum para você. E aí, quantas pessoas me ligaram nessa pandemia, Thiago, perguntando: mas qual é o propósito da minha vida? Eu estou meio perdido. E aí eu só falo para a pessoa qual é o seu dom. Porque o Criador colocou lá essências diferentes. Cada um tem lá o seu pacotinho, a sua essência, o seu sabor. E que bom que cada um tem diferenças um para os outros. Nossa. Porém, a construção da sua história tem que ser embasada nos seus superpoderes. Tem que ser embasada nos seus dons. E aí, quando você descobre os seus dons, que eu acho que tem a ver com esse olhar interno, quando você descobre os seus dons e coloca eles a serviço, as pessoas falam assim: ai, o que eu vou fazer da minha vida agora? Estou sem grana. Vai colocar os seus dons a serviço. Facilmente as pessoas vão te retribuir com o dinheiro. Porque a troca do dinheiro e a prosperidade, ela tem a ver com isso. Faça dos seus dons e você vai receber em troca, né? E é muito interessante como as pessoas estão buscando isso de forma complexa. Mas quando ele fala vá lavar a louça, vai servir a você mesmo em primeiro lugar e servir ao Uhum. outro, né? Então é muito interessante quando a serviliência ela não alimenta o nosso ego, mas ela alimenta a nossa essência. É quando alguém liga para você e fala: nossa, eu estava só precisando ouvir aquilo que você disse. E aquilo já te alimentou, né? Uhum. Veja a história da minha mãe, né? Uma pessoa que sempre serviu. Serviu aos filhos, serviu ao marido até o fim, né? Fazendo a comida de forma simples, lavando a louça. E não Sim, tira isso dela, porque aí tira o propósito. sim. Então, quando o meu pai morreu agora no domingo, na segunda-feira eu fiquei pensando, gente,
como eu vou manter a minha mãe com a chama acesa da vida, né? E aí eu cheguei lá e falei assim, o que tem para comer? Eu não tenho, né? Para as crianças, ela, não tem problema, eu faço um frango agora. Um dia depois, 24 horas depois, ela já estava lá servindo. Nossa, mãe, obrigada, eles amam o seu frango. E aí Lindo. aquilo vai acendendo a chama. Por quê? Porque o propósito, ela descobriu lá atrás, era servir. Ela serviu a minha avó, ela serviu a tantas pessoas, né? A caridade. Então, ela hoje é uma pessoa que precisa dessa chama acesa, porque descobriu o seu propósito. Mas ela não é uma pessoa que escreve livros. Ela não é uma pessoa que tem trocentos mil seguidores. Não. Mas no momento mais difícil, 58 anos vivendo com uma pessoa que falece e ela tem que se redescobrir, ela está muito bem em ti. Por quê? Porque dentro dela está preenchido daquilo que a gente também tem descobrido dia a dia, do servir. Então ela volta para o agora e diz: como mesmo eu posso continuar servindo? Aí a gente chega e fala: não é lindo? É lindo, esse propósito ajuda a gente a conferir identidade, né, Ju, a se identificar, a se perceber no mundo, né, e essa questão da louça, além da serviliência, que é fantástica, tem também essa questão da meta curta, né, assim, você já quer chegar na iluminação, se você não passa pelo passo a passo, às vezes, Você não lava a é, louça? às vezes você nem lava a louça, você já quer chegar ali, Ô lá tio, lava a no louça pra ápice da montanha, se esse você não corre. está nem na base. Eu odeio lavar louça. Olha aí. Talvez seja aí que você precisa trabalhar. Exato, eu desde criança, quem me conhece sabe, lavar louça para mim tem várias questões, assim, desde a infância. É, mas envolve mesmo, aí você vai. E ela é simbólica, você Exato, deixa exato. acumular um monte de louça, vira um problema muito maior do que ele realmente é, ou É. você consegue fazer de uma forma sustentável, lava um Não, pouquinho, mas né? olha Cada um só, tem o seu jeito de lidar com a é, louça. mas olha que Essa é uma interessante. estratégia. Olha que interessante, Ti. Quando eu era pequena, criança, a minha mãe dizia assim para mim, Ti, você só vai brincar depois que lavar a louça. E ela fala, e assim, aquela multidão de O panela. problema fica muito maior. E quantas pessoas também não colocam, por exemplo, o trabalho para os seus filhos de uma forma também, você vai ter que trabalhar. Você vai ver o que é bom quando você trabalhar. E aí a Já criança, associei com algo desde ruim, né? pequena, vai olhando o trabalho como uma coisa ruim. Então, muitas vezes, o servir foi nos colocado como uma coisa ruim lá atrás. E assim, Sim. de uma forma amorosa, óbvio. Nenhum pai fala isso que é para acabar com a vida do filho. Obviamente que não. É por amor. Mas às Mas é vezes. uma penitência, né? Tem esse sentido, né? Até a própria palavra trabalho vem de tripalium, de moedor, moer tripas. Então é uma coisa que a gente se a gente não cuidar, a gente lida de uma forma negativa com o trabalho e se sente sem esperança, sem vida, mas na verdade o trabalho ele dignifica, né? Se você consegue dar sentido e entender o porquê você está ali, e aí voltando para essa questão da vida interna, né? Daquele cultivo de uma de uma vida mesmo interna, uma voz de silêncio que faz com que você norteie um pouco a tua vida em direção a né, que esse trabalho seja em direção a uma meta que você quer atingir, uma meta elevada de valores e, De enfim, aí preenchimento o trabalho interno, né? de preenchimento, de escutar o seu Aliás, eu, de o isso trabalho, ele intuitivo. não é um sacrifício, ele é um sagrado ofício, né? Muito bom. Então, quando a gente encontra o sagrado nesse servir, né? E aí o trabalho pode ser um trabalho de casa, pode ser um trabalho com as crianças e pode ser também um trabalho externo na rua. A minha mãe sempre disse, o trabalho de casa ele não é um trabalho com reconhecimento e realmente não é. Eu tenho amigas aí que passam o dia cuidando dos seus próprios filhos e no final do dia puxa, mas você não fez nada, né? Então, não fez nada. Todo dom sido colocado a serviço, ele não precisa de reconhecimento. Ele precisa Uhum. preencher a nós mesmos, né? E acho que essa estratégia de como preencher a minha própria vida, de como fazer a minha vida pós-pandemia
ter um sentido diferente, porque a gente vai chegar a um mundo diferente. É um mundo que não vai ser construído amanhã. Mas assim, gente, não dá para não ter mais saúde, ponto. E não dá para zoar o mundo como a gente tá fazendo. Entendeu? Quem que é a pessoa que vai jogar bituca de cigarro no chão? Acorda, a bituca de cigarro no chão é o que está gerando o maltratar dos animais e prender animais selvagens é o que está gerando tudo isso. Então, assim, acorda, mundo. A gente vai viver. O meu filho, os meus Isso é a sobrinhos pontinha do já estão com iceberg, uma né? outra cabeça, entendeu? Jamais. Ontem à noite eu vivi uma coisa muito, muito forte, assim, com o Léo, né? Ele disse assim para mim, a gente está lendo um livro maravilhoso que é o Ame o Menino e as Estrelas. E aí a gente lê um capítulo por dia e aí lá explica que todos nós temos dentro do nosso peito, e os alienígenas podem ver, o nosso nível de amor. Então é como um medidor, né? E aí eu estava explicando para o Léo como era, tal, fantasiando. Uhum. E aí eu falava assim pra ele, ele falou, mãe, eles têm isso? Eu falei, tem. Eu falei, mas você também tem, Léo. Aí ele falou, tenho? Eu falei, tem, quer ver? Eu vou falar algumas coisas e aí você me diz qual o nível de amor que você acha que essa pessoa tem, tá bom? Tá bom. A pessoa que tá indo dar comida para as pessoas que estão com fome lá no centro da cidade. Ah, mãe, é 100. Eu falei, realmente, é muito amor, né? É muito amor. E a pessoa que maltrata idosos, que bate em idosos? Aí ele, não, mas isso não existe. Por que uma pessoa bateria no idoso? Aí eu peguei, parei e fiquei pensando assim. Falei, é verdade, né, filho? Será que não existe? Falei, tudo bem. Se existir, é porque é um baixo nível de amor, né? Mas realmente não tem por que alguém fazer isso. Ele não conseguia medir, porque ele disse, não, isso não existe. E Nem aí, vídeo, o naquele Bruno momento, fala. exato, e aí naquele momento você percebe o quê? Que é um nível de consciência que já está sendo preparado para esse absurdo. Tipo, é absurdo jogar lixo no chão. Tipo, ele nem As crianças pensa elas estão mais nisso. próximas de uma essência que a gente aos poucos foi 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 perder. perdendo e agora precisa reconquistar, né? O que você estava falando de preenchimento interno, até arriscar uma provocação que de repente é esvaziamento interno, para a gente aprender aquilo que realmente tem a ver conosco, né? Essa vida interior e traçar, Ju, falando em estratégia, plano de ações, né? Porque isso que você estava analisando aí com o Léo, eu olho alguém fazendo uma ação, eu consigo mais ou menos medir o nível de amor, né? A partir das nossas ações é que as pessoas conhecem mais ou menos o que pensamos, o que sentimos. E se isso está alinhado, o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço, melhor você reage, né? Reage não, escolhe agir, né? Melhor dizendo, Escolhe. É. escolhe agir perante a vida, né? E às vezes a gente não se compromete nem conosco, né? O que acontece? Tem um exemplo que uma professora uma vez falou que eu achei muito legal, que é assim, você se compromete aí num evento, daí você acaba que não vai. Daí você fala que ia, e daí de repente você não vai, e aí você fica, né, preocupado com a outra pessoa. Puxa, e a pessoa? A professora falou assim, cara, você não é insubstituível. A pessoa chama outra pessoa. O problema não está em você falar que ir e não ir, né? Falar que vai e não vai. Não é o problema não é com a pessoa, é com você mesmo. Porque para você, você é insubstituível. Então, se você falou que você vai e você não foi, significa que você não estava preparado para assumir um compromisso. Ou seja, o que eu tomo para mim daquilo que eu acho que é do mundo ou dos outros, enfim. Nós não somos tão insubstituíveis assim para os outros, mas para nós sim. Exato. Então, o quão eu consigo tomar para mim essas ações, como é que eu consigo Então, na traçar um prática, plano e ser fiel a esse plano, então, na né? prática é Observar a assim. vontade e ir em direção. Então, na prática é assim. Comece a sua estratégia por você, né? Perfeito. Então, coloque quais são o que você quer melhorar em você, né? Se é a sua saúde, se é a criação de um novo business, se é um novo relacionamento, porque às vezes você quer continuar se relacionando com a pessoa com quem você mora, mas melhor.
Então é preciso uma estratégia para isso. Os Tudo dois morrem, é, né? os dois morrem, exato. Os Então, dois morrem para renascer, para novos. renascer, exato. Então, tudo que a gente coloca como estratégia, sempre que a gente senta, encara aquilo, gera uma nova possibilidade. Então, a primeira coisa, se coloca na sua agenda, coloca lá um horário para você, para o seu desenvolvimento pessoal, né? Seja um momento de meditação, um treino de corrida, um treino para o seu corpo, seja um momento de meditação ativa, como uma arte que você queira, porque é no momento da arte, né? É pintar, é fazer um crochê. A Rô, acho que está até aqui. A Rô é uma artista e ela constrói bonecas e ensina pessoas a construírem bonecas de artesanato. Legal. Aquele momento sutil vai renascer uma outra pessoa, porque é no momento que você tem os insights, os grandes lances. Então, fatalmente, a gente consegue se reconstruir a partir de ter tempo para nós. Então, isso é uma coisa muito forte na metodologia do Nuno, né, Ti? O Nuno Cobra, que ele coloca isso como o primeiro ponto para a construção de um ser muito forte, físico, mental e espiritual. Coloque-se na sua agenda e não substitua aquele horário por nada, né? Por quê? Porque se você não cumpre um compromisso com você mesmo, como faz? Com quem você vai cumprir? Se você é colocado para depois na sua vida, quem existe em você, né? Uhum. Você está sempre sendo colocado de lado. Então, esse autodesenvolvimento, ele tem que ser colocado em primeiro lugar. Sempre. Sim. E a E, Ju, partir disso, eu fala. acho que um segundo ponto também, acho que é observar a qualidade das nossas ações, né? Está dormindo com qualidade? Está comendo com qualidade? Né? Óbvio, a gente está aqui, tem pessoas que estão com mais dificuldades nessa pandemia, mas o que a gente pode olhar nas nossas ações, quem puder, né, estar dormindo, mas olhar para isso. Está dormindo com qualidade, comendo com qualidade, movimentando com qualidade, né? Observar um pouco também a qualidade daquilo que se faz, né? Você falou sobre o ser, né? Tempo para ser, né? A gente às vezes se deixa tanto levar para o ter, né? É o ter e o ser. Então acho que esse momento de recolhimento, né, de elaborar estratégia, que essas estratégias estejam conectadas com uma vontade, né, sua própria, baseada na voz de silêncio, na sua intuição, naquilo que você mais profundamente tem, que é seu, né? E é isso, né? E se observar, esse ser, né, diferente do ter, e criar essa essência para a gente desenvolver potência interna Não é, e não, compromisso consigo. isso que você está falando é muito lindo, né? A gente pode vir falar uma live só sobre isso, que é a prosperidade. Mas não tem problema nenhum em você ter as coisas. Você pode, inclusive, ter um palácio, você pode ter carro, você pode ter o que você quiser. Porém, aquilo tem que nutrir o seu ser, né? De que serve um palácio vazio? Mas do que serve um palácio cheio de pessoas que precisem estar nesse palácio e se nutram disso? Se você tiver um carro confortável e você oferecer caronas de pessoas que precisem desse carro. Então, assim, simbolicamente, a sua riqueza, ela tem que fazer parte do seu dom de servir. Porque se a sua Ah, riqueza serve para acumulação, ela não serve mais. Não nesse momento que a gente está vivendo, não serve mais. Se você achava que as coisas materiais assegurariam o futuro dos seus filhos, pode esquecer. São outras coisas que vão assegurar o futuro dos seus filhos, né? É o que você é o que você dá de essência para ele. Porque esse novo mundo que está chegando aí, que aliás que chega todos os dias, ele é um mundo pautado no ser, como você falou, Ti, na sua existência, na sua confiança. A pessoa que herdou palácios, casas, prédios, mas não tem confiança em si próprio, não tem noção de como administrar isso, porque a gente sabe que administrar uma empresa é olhar para si o tempo todo e para suas ações. Quem aqui é empresário sabe disso. Aliás, está sendo lançado para isso. Qual o nível de confiança que você tem sobre o que você faz, né, Ti?
Então, sim. todo esse arsenal, se você não deixar o ser como herança para as suas próximas gerações, não adianta nada você ter, né? Agora, se você enche todos os lugares, todas né? Se você doa, se você faz Quem aqui cozinha? Olha ali, tô vendo um monte de gente. A Rezinha acho que foi trabalhar, mas ela tá aqui, né? Que gosta de cozinhar. A Ana, esses dias, no dia seguinte que meu pai faleceu, me trouxe uma lasanha, gente. Eu não tava querendo cozinhar aquele dia. E de repente toca o meu interfone. Oi, deixaram para você um pacote, eu vou lá, é uma lasanha, gente. Fantástico, Nossa. sabe? Uma pessoa que não tem um palácio para me servir, mas ela tem o dom. E aí, quando eu liguei para ela agradecendo, ela falou: Ju, eu tô tão feliz. Muito mais feliz do que muitas pessoas que têm lancha, têm carro, têm tudo. De novo, falo, não tem problema nenhum em ter lancha. Mas cuidado para não morrer você e a lancha. Entendeu? Sim. Não ficar lá você e a lancha, e muitas vezes com muitas pessoas que não estão nem aí para você, mas sim para a lancha. Mas, Ju, agora que você falou isso, me veio aqui, né? Qual o seu real tesouro, né? Às vezes a gente cai nessa armadilha, né, do ter, de que não, meu tesouro é o ouro material mesmo, é essa lancha, ou comprar uma ilha, tá, e vai morrer sozinho lá, enfim. Qual o seu tesouro, né? Muitos autores, enfim, pensadores falam sobre isso, né? Em desenvolver essa alquimia interna, que não necessariamente é o ouro material, mas Não. que ouro eu carrego dentro de mim que eu estou nutrindo e que eu consigo doar. É isso que Isso. você falou, É. que reverbera em mim, né? Então a gente tem um material mais denso que é o chumbo. Como eu transformo esse chumbo em um elemento ouro? E por que o ouro? Porque o ouro ele não se modifica é, de É acordo com a essencial, né? química, ele é essencial. Então, independente do tempo, ele é o que ele é. E é isso que é muito bonito. Se a nossa estratégia está de acordo com o nosso ser, fica mais fácil da gente se nortear, né? Que a gente siga em direção a essa alquimia interna, né? Que a gente se transforme os nossos valores, o nosso ser em ouro, porque somos, todos temos esse tesouro dentro. Alguns mais lapidados, outros menos, mas sempre é possível. Né? Então, que tipo de tesouro a gente está cultivando e doando para o mundo? É. E aí, aproveitando essa época, né, a gente fala muito de resiliência, e eu gostei muito também do que uma professora falou, a professora Lucelena, falou que esse termo não pode mais ser resiliência, tem que ser prosiliência, porque a resiliência pressupõe que você retorna ao estado anterior, mas na verdade não, a gente recebe o estímulo e volta melhor. Né? O Melhor. que, que a gente aproveita disso, desse olhar para dentro, desse ficar em casa, desse lavar a louça, desse ter que resolver as questões, porque fica insustentável, estamos habitando o mesmo espaço. O que eu levo para mim que me melhora em direção a esse ouro interno, né? Esse tesouro interno que a gente carrega. Acho que essas estratégias, cada um vai elaborar a sua, né? Mas estratégias que partam do simples, estratégias que partam daquilo que você escuta de você mesmo, né? Daquilo que você consegue se Riqueza, escutar. quando na verdade viram a chave e você percebe que riqueza não é aquilo que você tira do mundo, mas sim aquilo que você dá para o mundo. O que te faz rico não é aquilo que te tira, o que você tira do mundo, é aquilo que você dá para o mundo. Então, essa é Maravilhoso. a Os grande lance, maiores a grande seres chave. humanos da humanidade não foi por isso que não foi por eles terem acumulado um monte que eles Não, ficaram foi o que eles doaram. famosos, conhecidos. Foi pela sua doação. Maravilhoso, Ju. Muito Total. bom. Meus Ô, amores, Ju, muito bom a gente falar. já Ai, tá meio no encerramento, né? a gente Mas eu gosta, queria a só. gente gosta muito do nosso filosófico, né, Ti? É muito bom. Mas eu só queria aproveitar, porque como essa nossa pergunta é uma pergunta provocativa, voltar melhor da quarentena, eu fui muito provocado também numa entrevista que eu vi do Pat Adams, que é um médico que ficou famoso por conta do filme, mas você ouve a primeira resposta que ele dá no Roda Viva e você já fala, nossa, ele é
ainda mais do que o filme, meu Deus, e o filme você se apaixona, né, É apaixonante. pela aquela figura, mas ele é um cara muito mais sério e político, mas não menos, vamos dizer assim, En- Encantador. amoroso, encantador. E aí ele fala o seguinte nessa entrevista, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está batendo o nosso papo aqui. Ele fala assim, olha, 90% das pessoas ou mais acreditam que o amor é a coisa mais importante do mundo. Nossa, Uhum. maravilha. E aí, beleza, tendo esse fato diante dele, ele pergunta, ele é um cara super de conversar, enfim, e aí ele, para todas as pessoas que ele encontra, ele pergunta, oi, tudo bem? Qual a sua estratégia para o amor? E as pessoas não têm. E aí, tudo isso para dizer que, assim, por mais que a gente considere o amor como algo importante, nós não estamos desenvolvendo mecanismos e degraus para irmos galgando esse objetivo, né? Que valor mais maravilhoso do amor. A gente fala de amor, mas pouco se faz para chegar em direção a ele, né? Ô, Ti, E mas você sabe que, como humanidade, eu acho que a gente já deu um grande salto, né? Os meus avós jamais diriam para os seus filhos eu te amo. A minha mãe e o meu pai, embora nos amassem sempre, eles não diziam pra gente eu te amo. Porém, para os meus filhos, eu falo sempre a todo momento, né? Claro, falar não é sentir, mas a gente já começou a falar de amor. A minha mãe, que nunca falou eu te amo para mim, né? Não tinha falado, hoje fala para os meus filhos toda hora. Então a gente olha já só. começou a falar disso. E assim, eu conversando com as minhas amigas, com as pessoas com quem eu convivo, é a mesma coisa. A gente já está falando um pouco mais sobre o assunto. Eu acho que isso já é um grande salto É, pela humanidade, né? com certeza. Mas eu acho que eu queria só pegar isso para a gente também pensar nisso. Falar é uma ótima forma de começar a se povoar, né, com isso. E também se aproveitar para se direcionar a partir desse valor que você escolhe. Isso é tão importante, por que a gente não desenvolve ação? Eu acho que tudo para a gente aproveitar aquilo que a gente fala. Então, se a gente pensa que isso é importante, sente que isso é importante, por que a gente não faz o que a gente acha que é importante? Então Tem que vamos, começar. então vamos fechar. Vamos fechar a live, então, com uma coisa prática. Como a gente gosta. A gente gosta de filosofia, mas a gente gosta de prática, né, Ti? Mas a filosofia é a prática. Hoje, sexta-feira, pensem em alguém que vocês possam ligar ou algo amoroso que vocês possam falar para alguém, algo que tenha a ver com o seu dom, algo que tenha a ver com uma facilidade que você tenha, algum ato de amor que você possa fazer. Doe. E depois conta para nós como você se sentiu. Ótimo, Ti, vai maravilhoso. acabar. Falta um minuto. Então, ótimo, gente. E olha, agradecer demais a oportunidade de estar aqui conversando com você, Muito. Ju. Agradecer quem está com a gente. Muito Muito. Todos obrigado. entraram, lindos, Fê, enfim, todos, todos, todos. Um beijo grande, lindo Beijo. linda sexta para vocês. Linda sexta-feira para vocês.